Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um workshop Carreira na VET. O workshop desse mês eu acho que é um dos que eu mais tenho demanda. Quase todos os dias eu recebo essa pergunta: Stephanie, como que eu faço para escolher uma área na veterinária? Essa profissão tão bonita, mas tão ampla e tão cheia de possibilidades. Então, hoje é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar o workshop Carreira na VET do mês de outubro, hoje, dia 29/10. Então, vamos ao nosso assunto: como definir ou redefinir a sua área de atuação na medicina veterinária. E o objetivo desse workshop aqui hoje é que você saia daqui entendendo quais são as principais áreas de atuação na medicina veterinária, quais são as áreas mais comuns dentro da nossa profissão, quais os critérios mais importantes quando a gente fala de escolha de área na medicina veterinária, quando definir ou redefinir sua área de atuação e, por último, mas não menos importante, como validar essa escolha, como validar essa decisão. Até porque se a gente está fazendo uma escolha, se a gente está tomando uma decisão, é importante que a gente valide para ter certeza de que aquilo realmente é a nossa opção mais assertiva, é a nossa melhor opção de carreira. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Stephanie Barbosa, sou médica veterinária formada pela UFMG, com residência e mestrado pela Unesp, onde tenho muito orgulho da minha trajetória. Aqui está um pouco das fotos desses quase 10 anos de carreira. E atualmente sou fundadora da Niche Veterinário e consultora de carreira. A Niche Veterinário é a primeira empresa especializada em orientação de carreira para médicos veterinários, onde a gente tem um trabalho bem amplo e bem dedicado para profissionais dessa profissão, com foco em planejamento estratégico, em posicionamento de mercado e muito marketing profissional. Afinal, a gente vende serviço, a gente vende a nossa marca pessoal e profissional. Então é muito importante a gente também falar de marketing aqui, independente do momento da carreira. Mas vamos lá, vamos ao nosso assunto de hoje: como definir ou redefinir sua área de atuação dentro da veterinária. E aí, para a gente falar de áreas de atuação, a gente vai precisar abordar as principais áreas, né? Afinal, quais são essas principais áreas dentro da medicina veterinária? E antes de eu te responder essas áreas, eu quero te fazer um convite muito especial aqui. Todos os nossos workshops, todas as nossas aulas abertas, eu deixo sempre esse convite para você me contar o que que valeu a pena dessa aula aqui hoje, o que que valeu a pena desse workshop aqui hoje. E eu vou ficar muito feliz se você tirar um print, postar lá nas redes sociais, marcar a gente lá no Instagram, para eu poder saber o que que de fato marcou você aqui nessa aula, o que que você aprendeu. Isso ajuda a trazer um conteúdo cada vez mais de qualidade e cada vez mais importante para profissionais dentro da medicina veterinária. Mas vamos lá, sem mais delongas. Quais são as principais áreas de atuação na veterinária? Aqui eu vou trazer as macro áreas, né, gente? A veterinária é uma profissão extremamente ampla. Então a gente não vai conseguir falar de cada uma de fato dessas áreas, mas eu vou trazer um panorama geral dessas macro áreas. Então, para a gente começar, áreas clínicas, talvez as áreas mais conhecidas, né? Clínica, cirurgia, laboratório. Aqui esse laboratório muito vinculado ao diagnóstico. Entra também o diagnóstico por imagem aqui, né? Está associado com essas áreas clínicas. Então essa é a nossa primeira grande macro área da veterinária. A nossa segunda macro área é a área de produção animal. E aí, quando a gente fala de produção, a gente precisa lembrar aí avicultura, suinocultura, pecuária de leite, pecuária de corte, por aí vai, né? Ovinocultura, caprinocultura, tudo isso faz parte da produção animal. Nossa terceira grande macroárea é a área de medicina preventiva e saúde única. Stephanie, mas você colocou laboratório lá em cima na área clínica. Laboratório, na verdade, gente, é uma estrutura física, né? Mas quando a gente fala de medicina preventiva, a gente tem uma ênfase diferente do laboratório de apoio das áreas clínicas, né? Essa medicina preventiva que ela está muito mais vinculada ao conceito e à abordagem de saúde única.
A inspeção e tecnologia de alimentos também vai ter um viés aí junto com a produção animal, porque a gente está falando de produção de alimentos de origem animal. E essa grande área, né, essa macro área aí da veterinária, ela tem viés muito importante para a sociedade e talvez um dos menos conhecidos, né? Em geral, as pessoas não sabem da atuação do médico veterinário dentro da tecnologia de alimentos, da inspeção. Muita gente acha que é engenheiro de alimentos que trabalha com muitas coisas relacionadas à tecnologia de alimentos, mas o veterinário também está aí dentro dessa área e com uma atuação super importante. E por último, a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos. E aqui a gente tem uma ênfase muito grande para as grandes empresas, tá? Desde o mercado da nutrição, mercado de medicamentos, de vacinas, tá? Essa área é uma área também que vem crescendo muito nos últimos anos. E a tendência é que ela continue aí se expandindo, né? Tem um viés um pouco mais farmacológico, um pouco mais químico, né, em relação a esse desenvolvimento de produtos, mas é uma área que está crescendo cada vez mais, que está se ampliando cada vez mais, e a presença do veterinário está cada vez mais consolidada dentro dessa área de atuação. Vamos lá, cada uma dessas áreas vai ter uma rotina em específico, um dia a dia, uma realidade específica, mas também vai ter os seus desafios, né? É importante a gente conhecer esses desafios específicos dessas áreas. Mais importante ainda, a gente entender o nosso perfil profissional, se ele se adequa ou não a essa área. Por quê? Cada área, cada rotina, cada micro nicho da veterinária vai absorver um perfil profissional diferente. Stephanie, quer dizer que se meu perfil profissional não se adequa àquela área, eu não posso trabalhar com ela? Não, não é isso. Mas entender se o seu perfil é mais adequado ou não para aquela área vai te levar para desafios diferentes. Então, se você tem um perfil muito encaixado, que faz muito match com a área de atuação que você pretende ter, os seus desafios vão ser diferentes daqueles que, se você seguir uma área que não tem tanta afinidade assim com o seu perfil profissional. Então, será que você é uma pessoa que tem um perfil de maior liderança? Será que você é aquela pessoa que tem mais habilidade com gestão de pessoas? É mais organizado? É mais metódico? Será que você se planeja bem? Você consegue cumprir cronograma? Ou você é uma pessoa um pouco mais dinâmica? Tudo isso vai fazer diferença aqui. Então a gente precisa conhecer e entender o nosso perfil profissional. E é claro, cada uma dessas áreas também vai ter recompensas diferentes, inclusive remunerações diferentes, patamar de remuneração diferente. Então é muito importante que a gente conheça a fundo as áreas de atuação dentro da veterinária antes de escolher uma delas. Para ficar um pouco mais didática a nossa conversa aqui e para te mostrar um pouco melhor o quanto é superficial, o quanto é frágil a gente escolher uma área apenas por afinidade, eu trouxe esse diagrama aqui para você entender um pouco mais da complexidade dessa escolha. Então aqui eu coloquei em três bolinhas aí, em três círculos, os principais pontos quando a gente fala de escolha diária. Então a primeira coisa, eu preciso escolher uma área ou a escolha da área vai envolver aquilo que eu gosto, né? Que é a afinidade, talvez o ponto aí mais comum para os médicos veterinários é escolher com base naquilo que a gente gosta, com base naquilo que a gente tem mais afinidade. E esse é um dos grandes pontos aqui. O segundo grande ponto é aquilo que eu sou bom. Então, aquilo que eu sou bom também precisa ser levado em consideração na hora da gente escolher uma área. E por último, aquilo que me pagam para fazer. Por quê, gente? Todo o tempo, quando a gente fala de escolha diária, a gente precisa pensar que isso é uma carreira. Então, as pessoas têm que te pagar pelo seu serviço, né? E, inclusive, o nosso grande ponto aqui é sempre caminhar para o ideal. Mas o ideal nem sempre é a verdade. O que é o nosso ponto ideal? É juntar tudo isso. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou bom e aquilo que me pagam para fazer. Tem
tem um conhecido meu que usa uma frase que eu acho muito boa. Melhor do que você fazer aquilo que você gosta, é você fazer aquilo que você gosta e te pagam para fazer. Esse é o grande ponto, né? E a gente precisa lembrar sempre também se você é bom naquilo que você gosta. Gostar nem sempre é sinônimo de competência. Então a gente precisa juntar tudo isso. E quando a gente junta esses três pontos aqui, a gente tem o ponto de interseção, que seria o ideal. Stephanie, fora do ideal, eu consigo trabalhar também? Claro que consegue. O ideal é que a gente sempre caminhe para esse ponto de interseção. Mas nem sempre isso vai acontecer, principalmente de imediato, principalmente nos primeiros anos da nossa carreira. Então a gente precisa entender o que que a gente já tem de ponto de partida. E geralmente de ponto de partida a gente vai ter dois desses três pilares aqui que eu apresentei para vocês. Primeiro, se eu gosto daquilo que eu faço e se eu sou bom naquilo, mas não me pagam para fazer, eu não tenho necessariamente uma carreira profissional. Eu tenho muito mais um hobby. Stephanie, como assim? E agora? Se não te pagam para fazer aquilo que você gosta, que você é bom, você só tem um hobby. Isso não se sustenta como vida profissional. Quando a gente fala de vida profissional, a gente também precisa falar de remuneração. A gente precisa falar de salário, dos mais diferentes modelos de trabalho. Mas tem que ser a sua fonte de renda para viver. Então, se você é bom e gosta muito do que você faz, mas você não tem quem pague pelo seu serviço, você só tem um hobby. Por outro lado, quando você gosta daquilo que você faz e te pagam para fazer aquilo, você precisa se atentar a um ponto. O que falta? O que falta é o quê? Ser bom. Então a gente precisa lembrar da capacitação. Se você já gosta daquilo e te pagam para fazer, tem capacidade do mercado absorver a sua mão de obra naquilo que você já tem afinidade, você precisa se capacitar para ficar bom, melhor e cada vez mais competente naquilo que você está exercendo. Então, lembrar sempre da capacitação vai te ajudar aí a caminhar para esse triângulozinho do ideal. E se você é muito bom em fazer algo e também te pagam para fazer, você precisa lembrar de uma outra coisa, que é a tolerância. Como assim tolerância, né? Se eu sou muito bom em fazer algo e me pagam já para fazer esse algo, o que está faltando? Eu gostar. Então, eu vou precisar de tolerância, de tempo, de experimentação, de vivência para entender se eu gosto de fato daquela área. Porque se eu gosto, eu cheguei ali no triângulozinho do ideal. Mas se eu não gosto, talvez está na hora de você pensar em redefinir a sua área de atuação. E também é um dos pontos-chave que a gente vai abordar aqui hoje. Não só definir, como redefinir a área de atuação. Então, esse esquema aqui é uma forma um pouco mais didática de te dar um panorama geral sobre escolhas e o peso dessas escolhas, o impacto dessas escolhas na sua vida. Então, vamos para os critérios, né? Quando a gente fala de escolhas bem feitas, a gente precisa ter critérios para essas escolhas. E vamos lá nos critérios para escolher uma área de atuação. Aqui eu defini em três pilares principais esses critérios: objetivos e interesses pessoais, afinidade e mercado de trabalho. Então, quando a gente olha aqui mercado de trabalho, ele está muito relacionado com aquele esquema anterior do o que pagam você para fazer, o que pagam você para executar. Se você desconsidera o mercado de trabalho e leva em consideração só seus interesses pessoais e afinidade, você está considerando um hobby e não uma carreira profissional. E como que a gente avalia esses critérios? Com questionamentos, né? A gente vai precisar se questionar e mergulhar um pouco aí no autoconhecimento para a gente conseguir desenvolver cada um desses critérios e entender um pouco mais a fundo o que que faz sentido para a gente dentro dessa escolha diária. Então, vamos passar aqui um por um para a gente poder conversar um pouco mais. E eu já vou te fazer um convite aqui. Se você está com papel e caneta aí na mão para fazer suas anotações, para poder colocar os seus insights aqui dessa aula, já aproveita para tentar, pelo menos, responder cada uma dessas perguntas aqui. Vamos começar pelos objetivos e interesses pessoais. Primeiro ponto: onde quero morar? Esse ponto aqui, gente, é chave.
Será que você quer morar na sua cidade, dentro do seu estado, próximo da sua família? Será que você quer ir para fora do país? O que que você quer? Onde você deseja estabelecer sua residência, seu ponto fixo? Porque isso vai fazer diferença. Dependendo da área que você tem interesse, você vai precisar se direcionar mais para uma região ou mais para um país, por exemplo. Então você precisa entender se você está disposto a se deslocar para lá. Um segundo ponto muito importante aqui: você quer constituir família? Você tem interesse em casar, em ter filhos, em ter filhos de quatro patas, né? Porque tudo isso interfere na logística. Então, é muito importante você entender se isso está dentro do seu planejamento de vida. A nossa terceira pergunta aqui, ela é uma pergunta um pouco mais prática. Você é uma pessoa mais vinculada à rotina ou uma pessoa mais dinâmica? E quando eu falo de rotina, a gente precisa de pensar. Você é uma pessoa muito organizada, muito metódica, que gosta de ter tarefas parecidas ou repetidas, de fazer as coisas mais ou menos em horários estabelecidos? Ou você é aquela pessoa que gosta de viver do jeito que a vida te levar, que tem dificuldade com horário, que tem dificuldade em seguir cronograma, que gosta de uma rotina um pouco mais flexível. Isso, na verdade, dentro do perfil profissional pode ser visto como algo oposto, como extremos opostos. Então, isso configura ou ajuda a configurar o seu perfil profissional também. O fato como você se comporta na vida pessoal também vai refletir na sua vida profissional. Então é muito importante você entender o que que você gosta mais. Se você está mais perto ali da rotina, da organização e do metódico, ou se você está ali um pouco mais próximo do dinâmico, do flexível, do mais descontraído ali, porque isso vai fazer diferença nessa escolha diária. E por último, o que não estou disposta a abrir mão? Quando a gente fala de cada uma dessas perguntas, não só aqui dentro dos objetivos pessoais, a gente precisa pensar que dificilmente a gente vai conseguir conciliar tudo que a gente quer dentro do mesmo cestinho, né? A gente sempre vai ter alguma coisa ali para tirar, para colocar algo que a gente não queria tanto. Precisa desse jogo de cintura de negociar dentro da vida profissional. Tem até um exercício que eu costumo fazer com os meus alunos, né? Que é dos itens negociáveis e itens não negociáveis. O que que você está disposto a negociar? É um patamar salarial? É um local de residência? É um horário de trabalho? Ou você está disposto a negociar trocar de área, ter uma mudança no modelo de trabalho? Então, tudo isso é muito importante para você entender até que ponto você está disposto a abrir mão e, principalmente, do que você está disposto a abrir mão. Saber o que a gente não quer é tão importante quanto saber o que a gente quer. E isso faz parte do processo de construção de escolha diária. Nosso segundo pilar é o da afinidade. E esse talvez é o que você que está assistindo aí já tem mais desenvolvido, né? Qual que é a macro área do seu interesse? Dentro daquelas lá que eu te apresentei, já tem alguma delas que está aí no seu radar? Ou tem mais de uma que está ali no seu radar? É até interessante se você não tiver uma única macro área. Por quê? Porque você expande o seu leque de opções, especialmente para quem está em final de faculdade e para quem está em início de vida profissional. É bem interessante que você tenha duas ou três áreas ali de afinidade, de interesse, para que você possa aprofundar nesse processo de escolha dentro dessas áreas. Segunda pergunta: qual é o seu perfil? Ou você tem perfil para essa área em específico que você tem interesse? Qual que é o seu perfil profissional? Você sabe? Você já procurou saber? Já procurou desenvolver esse perfil para você entender se ele faz um match aí com a área de interesse? E terceiro, ele se alinha, esse perfil se alinha com os seus interesses, com seus objetivos pessoais. Essa área de interesse se alinha com seus objetivos pessoais.
Por quê? Isso precisa caminhar junto. Não existe vida profissional sem vida pessoal, gente. É meio utópico, às vezes, quando a gente fala de equilíbrio, e tem hoje várias pessoas que defendem que não existe um equilíbrio na vida, mas eu acredito no equilíbrio como homeostase. Não tem nada estático, mas a gente está sempre procurando ter esse equilíbrio. E é muito importante que a gente tenha isso na nossa vida como um todo. A vida pessoal e profissional caminham juntos, somos seres únicos. Não existe a Stephanie veterinária e a Stephanie pessoa, amiga, esposa, filha. É uma pessoa só. E isso faz parte da minha vida. Então eu preciso equilibrar esses pratinhos para que a vida profissional não sobreponha a pessoal e vice-versa, tá? Por último, aqui, mercado de trabalho. E talvez esse seja o que, em geral, os profissionais menos pensam, né? A gente pensa muito nos interesses pessoais, pensa muito na afinidade. Mas e aí, será que o mercado absorve a sua mão de obra na área que você quer? Será que você tem oportunidades reais para trabalhar nessa área? Então é muito importante a gente pensar: existe mercado para essa área de interesse que você tem? Né? Ah, Stephanie, eu quero trabalhar na área de vigilância sanitária. E o seu município tem essa vigilância? Essa vigilância é associada a outros municípios? Como que é o processo de inserção nesse cargo? Qual que é a rotatividade dos profissionais dentro desse cargo? Isso é muito importante. Segunda pergunta: existem muitos profissionais atuando nessa área? Porque aqui a gente tem um duelo. Se tem muitos profissionais na área que você tem desejo, na área que você tem interesse, a gente precisa pensar em maior grau de competição. Então, você vai ter mais competitividade no mercado de trabalho. Porém, essa área passa a ser uma área mais consolidada, mais conhecida, mais familiar para a sociedade como um todo. Agora, quando a gente tem poucos profissionais atuando naquela área, a gente diminui o teor de concorrência, mas a gente aumenta o teor do desconhecimento. Então, se é uma área pouco explorada ainda, talvez as pessoas contratem menos aquele serviço, tenham uma menor demanda no mercado de trabalho por aquele serviço. Então, talvez a colocação também possa ser desafiadora, especialmente em áreas em que essa demanda é extremamente baixa e desconhecida pela sociedade como um todo. Nossa terceira pergunta aqui: qual a média salarial dos profissionais da área que você tem interesse? Você sabe? Geralmente a gente não sabe essa informação, né? Mas é interessante a gente começar a correr atrás e conhecer um pouco mais. Por quê? Isso também precisa estar vinculado lá com os nossos interesses pessoais. Qual que é o estilo de vida que você quer ter? Se você quer ter um estilo de vida com mais conforto, com mais luxo, você precisa ganhar mais. Se você é uma pessoa mais tranquila em relação a isso, você também não precisa atingir um patamar salarial tão alto. Mas conhecer a média salarial dos profissionais que já estão naquela área de atuação vai te ajudar a ter um panorama do que você vai precisar ter ou vai precisar abrir mão para poder exercer de fato aquela área. E por último, com que frequência eu vejo vagas nessa área? Isso daqui é super importante, porque ele fala para gente sobre rotatividade, ele fala para gente sobre a absorção do mercado, sobre procura por profissionais dessa área. E se a gente tem uma frequência muito baixa de vagas dentro dessa área, a gente tem que pensar em duas coisas. Ou quem entra não quer sair, e isso sinaliza que a área é boa, mas que não tem grande rotatividade, então a chance de você inserir é mais desafiadora. Ou aquela área não tem tanta demanda. Então também passa a ser um pouco mais desafiador ingressar naquela área. Então fique muito atento com essas perguntinhas, especialmente as de mercado de trabalho. Fica aqui como uma sugestão para você fazer uma pesquisa aí, depois que você já conseguir definir as suas áreas de mais afinidade, que estão mais de acordo com seus objetivos e interesses pessoais. Beleza?
Lembrando aqui, gente, que escolhas assertivas, aquelas escolhas mais intencionais, mais estratégicas, elas não dependem de sorte, elas não nascem desse fator sorte. Eu, particularmente, nem gosto dessa palavra. As nossas escolhas mais assertivas, para que elas possam ser mais coerentes para a nossa vida, elas precisam que você linke muito quem você é, como você está como profissional hoje, uma fotografia do agora, com a sua projeção de futuro, com quem você quer ser, com quem você quer construir profissionalmente. Se você hoje é uma pessoa muito diferente, ou ter um perfil muito diferente daquilo que você precisa para construir uma vida profissional, você tem uma fragilidade, uma incoerência. Então, se preocupe muito em sempre estar linkando o seu eu de agora, claro, com capacitação, com competência, com experiência aí para o futuro, mas linkando com o que você deseja construir lá na frente. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a chance de você se frustrar nesse caminho é muito grande. Então, tenha sempre essa visão de longo prazo, essa visão de futuro, porque ela vai te ajudar a ter escolhas mais assertivas, especialmente dentro da sua área de atuação e dentro do mercado de trabalho também. Para a gente dar continuidade, quando definir a minha área de atuação? E aqui eu não estou falando de redefinição. Estou falando apenas de definir. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não escolheu nenhuma área ou que está nesse processo de escolher uma primeira área de atuação. Primeiro ponto, precisa responder aquelas questõezinhas lá do esquema dos critérios. Se você não tem aquelas respostas, você ainda não tem clareza o suficiente para escolher a sua área de atuação. É muito importante que você consiga responder de fato cada uma daquelas questões. Depois que você responder, ou se você já respondeu elas aí sim a gente vai falar de quando. Então, o momento, se a gente pensar cronologicamente aí, mais propenso para definição diária, ou mais propenso para se preocupar e se atentar com isso, é especialmente a partir do final de graduação até os primeiros anos de formado. Então, quando você está ali na reta final para se formar, é interessante que você já tenha ali as áreas de interesse para você poder direcionar o seu TCC, o seu estágio supervisionado, as últimas experiências ali da graduação já bem de forma aprofundada naquela área para você conhecer e experimentar um pouco mais. E nos primeiros anos de formado, também é muito legal, porque você vai ter as primeiras experiências no mercado de trabalho. E isso é uma oportunidade de validar essa escolha. Né? Quando a gente está na graduação, a gente pode validar através de estágios, de projetos, de pesquisa, de extensão, mas como formado, você vai ter a experiência de validar isso como profissional já, graduado. E isso muda totalmente o seu ponto de vista sobre aquela experiência. Então é muito legal. Claro que isso daqui, gente, é um direcionamento, não é uma regra. Se você já passou dos primeiros anos de formado, se você já está aí inserido no mercado, não tem problema, você ainda está dentro dessa condição de definir. Mas se a gente pensar num cenário ideal, o ideal é que a gente defina aí no final da graduação e nos primeiros anos de graduado, de profissional formado. O que que é muito importante quando a gente pensa em definir uma primeira área? Você não precisa de pressa. Não precisa, gente. O fator pressa aqui, ele mais atrapalha do que ajuda. O maior peso aqui não é a pressa, não é a velocidade, é sim a clareza. Você precisa ter claro o que que você quer, o que que você está escolhendo. Isso precisa ser feito com o pé no chão, com consciência, com segurança. E geralmente não se faz isso com pressa, não se faz isso em alta velocidade. É uma manobra precisa. Então a gente precisa focar em mais clareza do que mais pressa. E quando a gente já falou de definir, a gente já definiu essa primeira área, mas está em um segundo momento que é de redefinir. Quando que eu devo redefinir minha área de atuação?
novamente, depois que você responder todas aquelas perguntas. Porque muito possivelmente você não respondeu elas na hora de definir a sua primeira área. Você já escolheu a primeira área ali de uma forma mais intuitiva, de uma forma um pouco mais aleatória, e isso já comprometeu um pouco esse primeiro andar da carruagem e essa primeira área de atuação. Então, vamos dar um passinho para trás nesse quesito de responder essas questões para desenvolver um pouco mais dessa clareza dentro do processo. E depois disso, entender o seu motivo de frustração. Porque se você está redefinindo sua área, a frustração está aí, ela está presente, ela está instaurada já. E para a gente entender um pouco mais dessa frustração, a gente precisa entender o que mais incomoda e o que mais desmotiva dentro da sua área atual. Então, quando você para e analisa, poxa, eu quero redefinir a minha área de atuação, quero mudar de área. Mas o que está me incomodando de fato na área que eu trabalho hoje? O que está me desmotivando de fato dentro da área que eu atuo hoje? Isso é muito importante, porque se a gente não sabe exatamente o que está incomodando, o que está gerando essa frustração, a chance é que a gente faça uma mudança e leve essa frustração dentro da mala. A falta de clareza também está indo dentro da mala. E não é isso que a gente não quer fazer. Quando a gente fala de uma transição diária, a ideia é como se você estivesse atravessando a margem de um rio. Então você precisa construir uma ponte. Isso é um processo consciente, isso é um processo estruturado. É diferente você se jogar lá no rio e bater braçada até a outra margem. Porque isso possivelmente já é uma coisa que você fez lá atrás. Já é o que levou você a se frustrar muito. Você não conhecia bem da área, não conhecia de fato se aquilo era compatível à sua afinidade com as suas áreas de interesse. Então, isso já gerou uma frustração inicial. E isso, de fato, só vai ser resolvido quando você entender o que te incomoda. Será que é o modelo de trabalho que você tem hoje? Será que é o lugar que você trabalha que é extremamente tóxico e desconfortável e não deixa você performar de fato e isso está gerando confusão sobre a escolha da sua área? Será que você está desmotivado porque você tem um baixo salário? Porque às vezes o problema não está em relação à escolha da área. Às vezes o problema está relacionado a outras escolhas profissionais, a outras escolhas do mercado de trabalho. E é muito importante a gente entender e conscientizar sobre isso antes de fazer uma transição. Mas se você já sabe tudo isso, você precisa entender um último passo, que é o preço da mudança. Toda mudança vai ter um preço, e não quer dizer que ele é alto ou baixo, mas ele tem um valor associado a ele. Então, deslocar de uma área para outra é sair sim da sua área de conforto, por mais desconfortável que ela esteja. E isso tem um ônus. Você está disposto? Você está disposta a isso? Porque esse preço vai chegar, essa conta vai chegar. Então a gente precisa fazer de uma forma consciente, pé no chão. Pera, eu tô passando por isso, eu tô passando por uma transição, eu sei o que que isso envolve, mas eu sei o que que eu tô deixando para trás e eu sei para onde eu estou indo. Por isso também é tão importante essa projeção da visão de longo prazo, para a gente poder entender de fato que aquele período talvez mais desafiador, ele é transitório. Mas para você que está redefinindo sua área, para você que está fazendo uma transição de área dentro da veterinária, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você não está começando do zero. Você não está, inclusive, andando para trás. Muita gente tem essa falsa ideia de, poxa, eu vou sair da minha área para passar para outra, então eu estou andando para trás. Eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que começar do zero. E isso não é verdade. As suas experiências acumuladas até aqui, tudo que você construiu profissionalmente até aqui, ele não é jogado fora. Mas ele precisa ser remodelado. É como se fosse uma reformulação de um produto que já existe. Né? Eu gosto muito do exemplo, inclusive, da Coca-Cola. A Coca-Cola de 10 anos atrás não tem a mesma embalagem de hoje, não tem nem mesmo a mesma formulação, mas ainda assim é a Coca-Cola e é a marca que a gente conhece, que a gente gosta e que a gente consome. Então você é uma marca em desenvolvimento. E para trocar de área, você não zera tudo.
Você simplesmente reembala, reestrutura, você reformula a sua trajetória profissional, as suas competências e capacidades para você poder fazer essa transição. E aqui na redefinição de área, a gente precisa lembrar que não tem área perfeita. E talvez a gente já venha com a ideia até da imperfeição total, né? Muita gente já linka a transição diária com desistir da veterinária. E não precisa ser assim, né? Mas toda área ela vai ter os seus desafios e também vai ter os seus louros, as suas vantagens, né? A gente só precisa entender que a área perfeita não existe, mas existe uma área certa para você, uma área mais compatível com você, com a sua vida, com os seus sonhos, com aquilo que você deseja construir. E isso faz parte de um processo de construção, faz parte de um processo analítico e projetado. Se você não para olhar para dentro, para fazer esse processo de autoconhecimento e de análise, para projetar o que você quer profissionalmente, vai ficar muito difícil de você fazer essas escolhas de forma assertiva. Então, lembre-se disso. Tem área perfeita? Não tem. Sempre vai ter os desafios. Mas quais desafios você está disposto a enfrentar para receber aquilo que você quer, que é a satisfação profissional? É isso que vai gerar a ideia de área certa para você e para sua vida. E como que a gente vai validar essa escolha? A gente já entendeu quais são as áreas principais, a gente já entendeu que a gente precisa ter critério para escolher e que a gente precisa responder cada uma daquelas perguntinhas. A gente já entendeu qual que é o momento mais propício para a gente poder fazer essa escolha. Mas e aí? Eu fiz a escolha, agora eu preciso validar. Eu preciso entender se essa escolha realmente está fazendo sentido. Então, como que a gente faz para fazer essa validação? Primeiro ponto, você precisa se aproximar da área de interesse. Precisa conhecer a realidade daquela área. Dentro da mentoria Prognóstico do Sucesso, eu desenvolvi um projeto no início desse ano que chama Diário de um Médico, Diário de um Veterinário. E esse projeto foi exatamente para aproximar esse público da mentoria, que é geralmente pessoas de final de graduação, início de vida profissional, de profissionais que já estão estabelecidos em determinadas áreas da veterinária. Para quê? Para que você conheça um pouco da realidade. Por isso a ideia de ter um diário, porque esses profissionais são pessoas muito queridas que eu convidei para contar um pouco da sua realidade, um pouco do seu dia a dia. E aí, como que é trabalhar na inspeção de fato? Como que é trabalhar dentro da saúde única? Como que é exercer a docência na veterinária? Como que é trabalhar como clínico de pequenos animais? Como que é isso a longo prazo? O que que é bom, o que que é ruim? O que que é mais desafiador? Como que foi para você entrar? Como que está sendo a sua rotina hoje? Como que foi seu processo de capacitação? Então, entender mais dessa realidade também vai te dar uma perspectiva melhor daquela área que você está se interessando. Outro ponto importante é conhecer esses profissionais já atuantes dentro dessa área, seja através de projetos, por exemplo, como o Diário de um Veterinário, seja através do próprio LinkedIn, que você pode fazer ali rede de relacionamento online, seja nos congressos, as pessoas que estão atuando aí ao seu redor, mas procure estar próximo desses profissionais, procure trocar figurinhas, aprender com essas pessoas, porque isso vai agregar muito na sua perspectiva de realidade de como de fato escolher a sua área e se aquela área está fazendo sentido ou não. Outro ponto é se capacitar, minimamente, pelo menos, e se inserir dentro dessa área. Então, quando a gente fala aí desse momento de se estabelecer ou se reestabelecer em uma nova área, a gente precisa se inserir. Não existe nada melhor do que testar na prática. Você precisa experimentar aquela área, degustar aquela área, né? Quando você chega numa gelateria, por exemplo, e olha um sabor novo lá e tem interesse, poxa, será que eu peço esse daqui, esse morango silvestre? A gente vai lá e pede o quê? Uma amostra, né?
Você pode me dar um pouquinho para eu provar? Geralmente as pessoas vão lá e pegam uma colherzinha para você provar. Isso é a validação. Você está validando a escolha de um sabor de sorvete. Aqui você está validando a escolha da sua área profissional. Então é muito importante que você vá lá com essa colherzinha, experimentar um pouquinho no mercado de trabalho, como que é trabalhar de fato dentro dessa área. Os estágios ajudam muito ao longo da graduação para você poder ter essa primeira experiência, essa primeira vivência, mas o pós-formado também isso é possível. Claro que através de cargos compatíveis. Se você está começando em uma área, ou se você está recomeçando a sua vida profissional numa nova área, você vai precisar ter cargos menores. Então, você vai entrar como júnior, como trainee, como analista, para que você possa experimentar essa área de fato e entender se você vai crescer ali dentro, se você vai projetar a sua carreira dentro daquela área. Por quê? Pode ser que durante esse processo de experimentação você olhe e fala: Ah, não é bem isso que eu gostaria de fazer. Não é bem essa rotina que eu estava imaginando para mim, não. E aí está totalmente a tempo da gente recalcular essa rota. Inclusive, é importante que você experimente antes de investir, por exemplo, numa pós-graduação muito longa. Por quê? Às vezes você passa 1 ano e meio, 2 anos fazendo uma pós-graduação. E quando você se insere de fato naquele mercado, você descobre nem aquilo que você queria. E aí você já investiu tempo, dinheiro, dedicação para uma coisa que não vai te agregar muito em uma futura área. Então, pense muito nessa questão da realidade e em possibilidades de se inserir naquela área dentro do mercado de trabalho para você experimentar e vivenciar aquela área como validação. Além disso, quando a gente se insere nessa área, quando a gente se aproxima dessa área de escolha, a gente precisa ser analítico. Não pode ser só, eu vou mergulhar nisso daí e nunca mais revi nada. Principalmente para quem está redefinindo a área aí, gente, isso é super importante. Analise os pontos críticos. O que que tem de ponto alto e o que que tem de ponto baixo na área que você está hoje, na área que você está querendo migrar? Para você que não está fazendo uma migração, o que que tem de ponto alto e baixo na área que você está querendo ir? Experimente, conheça e vivencie isso de forma analítica. Por quê? Depois que você souber tudo isso, você vai conseguir correlacionar com o que a gente falou lá atrás dos interesses pessoais, com as suas prioridades de vida, com as suas prioridades como ser humano, né? Se aquela área tem pontos críticos que vão muito contra aquilo que você define como prioridade, como interesses. Opa, peraí, será que essa área é para mim mesmo? Então, isso também é uma estratégia de validação. E super importante que a gente faça cada um desses passos, porque isso é um processo. Escolher uma área é um processo, né? Dentro da mentoria mesmo, a gente trabalha isso ao longo de 1 ano. Você tem um acompanhamento de 12 meses para poder fazer isso com clareza, com consciência, com segurança, porque isso é super importante para que você dê esse passo adiante certo do que você está fazendo. Não certo de que você vai fazer aquilo pro resto da vida, mas você precisa ter clareza do que você está deixando para trás e seguindo em frente, ou para onde você está caminhando. Isso faz total diferença para que você chegue mais preparado para essa área. E, claro, gente, se você está com dificuldade, se você está um pouco perdido dentro desse processo, isso não é vergonha, tá? Na verdade, muitos profissionais passam por isso. Eu mesmo já passei lá atrás, eu já fiz orientação de carreira também em outros momentos da minha vida. Claro que não era específico para veterinário, porque não tinha, né? Específico para veterinário. Quem iniciou nesse mercado foi, de fato, a nicho veterinário. Mas busque orientação, busque direcionamento, especificamente de profissionais que possam te ajudar, profissionais que possam de fato te orientar. Porque opinião mais atrapalha do que ajuda, gente. Toma muito cuidado com isso. E geralmente a gente busca opinião de pessoas que não têm conhecimento adequado ou que não têm conhecimento suficiente. E isso deixa a gente mais perdido, deixa a gente mais confuso dentro desse processo. E tudo que a gente não quer é ir para esse lugar da confusão, da mistura das ideias. Muito pelo contrário, a gente quer pegar essas ideias e organizar elas
em caixinhas, deixar isso muito bem separado, estruturado, para que a gente consiga enxergar de uma forma cada vez mais organizada e segura daquilo que a gente está fazendo. É como se fosse o processo de arrumar um guarda-roupa. Você precisa tirar tudo que está lá para fora, organizar, remanejar, entender o que vai ficar em cada gaveta, entender aquilo que precisa sair ali. Então, dentro da escolha diária, a gente também faz esse processo de entender o que que fica, o que que sai, do que fica, como que a gente vai organizar e remodelar isso, né? Seja para a primeira atuação, para a primeira área de escolha, ou seja, para uma nova área. Então, é muito importante que você se não está conseguindo passar por esse processo de forma mais autônoma, busque de fato direcionamento e orientação. Pedir ajuda não é vergonha, mas saiba para quem pedir, tá? E por último, né, gente, as nossas escolhas assertivas, elas não são feitas por intuição. Eu falo muito isso. Às vezes a gente pensa em fazer escolhas por afinidade, por intuição, por aquela vozinha no ouvido ali. E não que eu acredite ou não em intuição, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas quando a gente fala de escolhas profissionais, principalmente, a gente precisa fazer isso de uma forma um pouco mais racional. É importante que a gente entenda de fato o que que a gente está escolhendo, entenda de fato o que que a gente está fazendo. Senão isso fica muito superficial. E se está muito superficial, fica muito frágil. Mais cedo ou mais tarde você vai acabar se frustrando dentro dessa área, dentro dessas escolhas profissionais. Então faça isso seguro e certo do que você está fazendo. Certo não é para sempre. Certo é de acordo com o seu momento e com os seus objetivos e com aquilo que você acredita hoje, ou pelo menos a curto, médio prazo, tá? Então, não baseie as suas escolhas apenas em intuição, apenas em afinidade. É muito importante a gente fazer o que gosta, mas fazer apenas o que gosta não é suficiente. A gente precisa alinhar todos aqueles pilares para que você tenha uma vida profissional cada vez mais bem-sucedida e seja um profissional satisfeito e feliz dentro da veterinária. Então, se você está aí definindo ou redefinindo a sua área de atuação, se você ainda não está com clareza suficiente ou com segurança o suficiente para fazer isso de uma forma mais autônoma, eu quero te fazer um convite para participar de um diagnóstico de carreira gratuito, onde eu vou te apresentar a nossa mentoria desenvolvida exclusivamente para definição de carreira, para definição de área. É uma metodologia exclusiva desenvolvida por mim para te ajudar através de um direcionamento personalizado, de uma orientação para que você possa escolher a sua área de uma forma mais assertiva, se preparar para inserir nessa nova área no mercado de trabalho e, claro, fazer também, delinear também o seu plano de capacitação continuada. Até porque a gente está numa profissão que não para de estudar. Então, faz parte a gente pensar nessa capacitação, pensar nesse desenvolvimento de competências e de habilidades de uma forma contínua, mas de uma forma assertiva e estratégica, sem ficar perdendo tempo e dinheiro com coisa que não vai ser relevante para a sua vida profissional. E através dessa metodologia, a gente faz esse acompanhamento para que eu possa te ajudar de fato a se desenvolver e se tornar um profissional mais completo, mais satisfeito e de mais sucesso. Então, se você tem interesse em participar dessa reunião, eu vou deixar aqui o QR Code na tela. Escaneie esse QR Code, ele vai te levar para um formulário e você preenche esse formulário para que a nossa equipe possa entrar em contato com você e realizar o agendamento. Essa reunião é feita comigo, é 1 hora de reunião gratuita, onde eu vou te mostrar como eu posso te ajudar dentro desse processo de definição e redefinição da sua área de atuação na medicina veterinária. Para a gente fechar, não se esquece, tá? Construção de carreira não é sorte, é método. E para esse método eu posso te ajudar. Um beijo e até o próximo workshop no mês que vem. Tchau, tchau!